eu quero perguntar para vocês, o que hoje vocês olham para trás, olham para o passado de vocês e vocês se arrependem de não terem feito lá atrás? De não terem iniciado alguma coisa, de não terem nem tentado uma oportunidade, o que vocês deixaram de fazer lá atrás e que hoje vocês se arrependem de não terem feito? Quero que vocês sempre tenham alguma coisa, eu quero que vocês se perguntem, se vocês quiserem colocar aqui, podem colocar, mas eu queria que vocês pensassem o que vocês se arrependem de não ter feito alguma coisa lá atrás. E eu quero dizer, como eu falei ali nos stories, eu quero dizer que hoje vocês também podem fazer isso. Hoje vocês podem, o eu do futuro de vocês pode se arrepender de não iniciar alguma coisa hoje, muitas vezes por causa do medo. Então, muitas vezes por causa do medo da exposição, por causa do medo de ser criticado, por causa do medo de fracassar, de realmente validar que vocês não são capazes. Todos esses medos fazem vocês paralisar. Eu já falei aqui algumas coisas sobre procrastinação, e a procrastinação ela pode vir, ela está associada a alguns medos que muitas vezes nós não reconhecemos. Então me digam aqui, se vocês já passaram, já se arrependeram de alguma coisa no passado que vocês deixaram de fazer, que vocês não iniciaram, ou vocês desistiram, ou vocês nem tentaram, porque vocês acharam que ou não eram capazes, ou porque aquilo não era para vocês, e hoje vocês olham para isso e pensam, por que lá atrás eu não fiz isso? Por que eu desisti disso? Por que eu não comecei isso lá atrás? Tá? Então hoje, trazer a consciência de que hoje vocês também estão construindo esse futuro, assim como lá no passado aconteceu, e que no futuro vocês podem se arrepender de alguma coisa que hoje vocês não estão conseguindo construir, de algum movimento que hoje vocês não estão conseguindo dar, de algumas desistências que vocês estão percorrendo. Então, se questionem isso, porque a live vai ser exatamente sobre isso. Quais os medos que paralisam? O que paralisa a vida de vocês? O que vocês acabam se tornando reféns daquela situação? E aí eu vou trazer alguns comportamentos principais que podem acontecer, como eu acabei de falar. A procrastinação é um, a desistência é outro, o desistir. Quando nós iniciamos uma mudança na nossa vida, quando nós iniciamos um projeto, ou quando nós vamos tentar uma oportunidade numa carreira, ou quando nós vamos tentar um relacionamento, ou então quando nós precisamos melhorar o nosso relacionamento e nós não temos coragem de ser sinceros, de colocar as coisas às claras para o nosso companheiro, ou então quando nós acabamos nos sujeitando a algumas coisas do dia a dia que nós nem gostaríamos para agradar os outros. Tudo isso pode estar relacionado aos medos. Ao medo de ser rejeitado, ao medo de não ser aceito, ao medo de passar vergonha, o medo de se expor, o medo de olhar, de validar as coisas que realmente você não quer validar como fracasso, como não capacidade, como não merecimento. Tem muitas coisas que você tem dúvida do quanto você realmente é ou é capaz, e aí você deixa de fazer algumas coisas com medo de fazer e ter a certeza lá na frente de que realmente não é capaz. Então, isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Todos nós temos os nossos medos, todos nós nos paralisamos em algum momento. E aí eu quero trazer o significado do medo. O medo é uma emoção que ela é comum a todos nós. O medo, ele existe para todas as pessoas. E ele não é só negativo. O medo, ele faz parte da nossa essência, da nossa existência. O medo, na verdade, ele vem como uma emoção, como um termômetro para nos dizer que nós estamos correndo risco de alguma coisa. Então, ele é necessário. E muitas vezes o medo, ele acaba sendo funcional, sim, porque ele nos alerta, como foi falado, nos alerta de algo que não está bom, e também ele prepara o nosso corpo, ele prepara a nossa mente para ir
confrontar aquilo dali. Então o medo, até certo nível, ele é muito positivo para nossa vida, inclusive para nos colocar em ação. Olha só, o tema da live, o que eu tô trazendo aqui é que o medo, ele paralisa. Eu fiz uma pergunta, mas também, de certa forma, uma afirmação. O medo, ele pode nos paralisar, mas na verdade, quando ele é funcional até certo nível, ele pode, na verdade, nos levar para ação. Porque o que o medo faz no nosso corpo? Nós ficamos com mais agilidade, nós ficamos com os músculos mais contraídos para ir tomar uma ação, nós ficamos com a mente mais alerta para ter raciocínios e decisões mais rápidas. Então o medo, ele libera algumas substâncias no nosso cérebro que ele proporciona essas reações físicas no nosso corpo, que ele proporciona esse mecanismo todo. Porém, como eu disse, ele até certo ponto, ele é funcional. Então, muitas vezes o medo existe, a gente acaba nem sentindo, mas quando sentimos um pouquinho mais intenso, ele pode nos jogar para ação. E isso é totalmente funcional e saudável. Nós podemos utilizar o medo justamente para fazer o contrário do que muitas vezes ele faz, de nos paralisar. Nós podemos usar o medo para realmente conseguir agir. Porém, o que acontece? Muitas vezes, quando ele é intenso, ele acaba fazendo o sentido contrário. A gente acaba paralisando, a gente acaba não conseguindo ir. Nós olhamos para aquilo e aquilo se torna tão assustador que realmente ele acaba sendo disfuncional na nossa vida. Nós deixamos de agir, nós deixamos de fazer algo com medo do que pode acontecer. E aí, quem acompanhou comigo as outras lives viu que eu trouxe um pouquinho sobre algumas estratégias que nós lidamos. E uma delas é a evitação. Então, a evitação, ela é, na verdade, uma estratégia que eu crio para não passar e não viver situações que não são confortáveis para mim. O medo, ele pode ser funcional, como eu falei, mas o medo também, ele é totalmente desconfortável, mesmo ele sendo funcional, porque ele mexe, olha, mesmo falando que ele é funcional, ele traz todas essas reações químicas para o corpo, então ele realmente é algo que ele traz um desconforto. Não é confortável, não é gostosinho tu ficar ali sentindo medo, é totalmente desconfortável. E o que nós muitas vezes fizemos, qual a estratégia que muitas vezes sem perceber nós temos? A estratégia da evitação. O que é a estratégia da evitação, para quem não estava na outra live comigo? A evitação, eu evito aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero, aquilo que é desconfortável para mim. E isso muitas vezes é inconsciente. Então eu vou evitando todas as coisas que são desconfortáveis. E se eu tenho essa estratégia que muitos de nós temos, eu acabo utilizando essa estratégia de uma maneira realmente para evitar, para não viver aquilo dali. E por isso que eu acabo deixando de fazer algumas coisas, deixando de viver, de trazer algumas mudanças, muito em função dessa estratégia e para não viver esse desconforto que é sentir o medo. E aí eu quero trazer também uma questão bem reflexiva, que assim, nós sabemos que a nossa vida, ela é feita de mudanças. Nós precisamos, nós seres humanos, nós viemos nesse mundo para evoluir. O que é evoluir? É estar em constante crescimento em todos os sentidos, né? Desde pequeno nós crescemos fisicamente, mas também nós crescemos emocionalmente, nós amadurecemos, nós transformamos a nossa forma de pensar, de agir, de sentir, e nós vamos nos tornando pessoas diferentes. Esse é o caminho da vida, esse é o sentido da vida, é isso que nós viemos aqui para fazer. Bom, então essas mudanças, elas acontecem, e todas as mudanças acontecem
o quanto eu preciso, o quanto eu tenho que colocar energia, o quanto é muitas vezes diferente aquilo que eu tenho que fazer para crescer ou para evoluir, aquilo se torna, na verdade, se torna desconfortável. E esse desconfortável é que me gera medo. E o medo é o que se torna desconfortável. Então é isso que eu tenho que entender, que na verdade o medo, primeiro, ele existe para todas as pessoas, porque todos nós sentimos medos em algum momento da nossa vida, porque o medo é uma emoção natural do ser humano, mas também eu tenho que entender que eu sempre vou ter medo nas etapas de evolução que eu tenho, nos momentos de crescimento, quando eu tenho que mudar algo na minha vida. Isso sempre vai ser desconfortável.